Estamos ao vivo? Estamos, deu certo? Tudo certo, muito boa noite. Quanto tempo? Boa noite. Beijo, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô ótima. Bem, graças a Deus, tudo certo. Boa noite, Joyce. Boa noite, gente que tá entrando. Quem não conhece, esta é doutora Thalita. Ela é advogada, ela é palestrante, ela tem um currículo imenso, ela é professora, ela é inúmeras coisas, né? E a especialidade dela é comunicação, né? Então, hoje ela faz um trabalho ali, tanto em questão de palestras, mentorias, no quesito de comunicação. Boa noite, Dai. No quesito de comunicação, né? Então, a gente vai falar sobre isso, unindo o mundo dos relacionamentos, da terapia e tudo mais com a comunicação, né? Que tem muito em comum. Então, eu quero que você se apresente com a palavra, doutora Thalita. Ai, muito obrigada. Larissa, você é muito gentil comigo. Eu sou advogada há 25 anos já. Já fiz, como eu acho que eu já comentei com você, mais de 3.200 divórcios quando eu parei de contar. Mas muita coisa. Muita coisa, mas isso não me deixa feliz, porque eu gostaria muito de poder ter restaurado a maior parte desses relacionamentos. Mas depois que acaba o respeito e acaba o amor, aí a coisa fica muito complicada, né? E já não é recomendável que a gente tente a manutenção dessa convivência. Mas antes disso, a gente pode fazer muita coisa, né? Tem muita terapia aí para resolver muitas coisas, né? Isso e tem mesmo. muita comunicação, né? Então, assim, a gente, que é o tema central do nosso papo de hoje, e assim, quais são as coisas que você percebe que são os principais problemas, dificuldades, assim, qual que é o calcanhar de Aquiles da comunicação que você vê que os casais perdem a mão, assim? Eu penso, Larissa, que a maior parte dos casais, primeiro, não executa a escuta ativa. Eles não se ouvem. Eles escutam só para responder e não para compreender. E quando isso acontece, é uma falta de respeito flagrante com a outra pessoa e você não mede o estado de espírito do outro. Se você não está observando o estado de espírito do outro, a probabilidade de você falar uma besteira ou de você acabar deixando de lado uma coisa que era importante é muito grande. Então, as pessoas precisam aprender a se ouvir. Né? Isso acho que é a primeira coisa que tem que acontecer. Eu acredito que você fala muito isso também para os casais, né? Com certeza. Eu estava até atendendo esses dias uma esposa e ela estava comentando isso. Que ela fala e o marido fica no celular, mas não olha para ela, não tira o olhar do celular, nem se volta para ela. Né? E ela se questionando ali o quanto ela se sentia de lado, Sim. excluída, não importante para aquele homem, né? Que não consegue sequer levantar o olhar e olhar no olho dela. Isso aí. Né? E aí depois ela fala assim: o que eu falei? Você ouviu o que eu falei? Aí ele, Então, qual que é a sua opinião? Gagueja, por quê? Porque não ouviu. Não ouviu nada. Ele não ouviu nada. Então assim, pode falar. O quanto que as pessoas vão se sentindo diminuídas, menos importantes, menosprezadas, seja por uma tela de celular, seja por um amigo, seja por qualquer outra distração que hoje nós temos tantas. Isso. Né? E é claro que esse casamento vai esfriar, é claro que esse casal vai se afastar. Inclusive, uma das coisas que eu sempre falo para quem me procura para melhorar a comunicação, para ter efeitos, né, colaterais positivos no casamento, é isso. Não aceite desprezo. E também não promova o desprezo. Se você sentiu que você está sendo desprezada pelo seu cônjuge, que é a pessoa que prometeu viver com você e te amar, você tem que falar assim: ô meu filho, vem cá, vamos conversar. Pega nos ombros da pessoa, senta ela e fala: me olha de frente, por favor, agora nós vamos falar só nós dois. Esquece o celular, deixa a TV, esquece os problemas da empresa, deixa os filhos berrarem lá no quarto, vamos nós dois conversar. Porque a gente precisa entrar em sintonia, né? Eu acredito que você deva falar também muito isso para os casais, que quando a gente casa, a gente é indivíduo, o outro é indivíduo, mas a gente cria uma terceira figura, que é a relação.
E se isso não for nutrido por uma boa comunicação, não tem como vingar, não vai dar certo. Não então, o desprezo ele não pode só ser sentido sem ser sinalizado. E que isso não fique assim, não passe em brancas nuvens. A gente tem que falar, não estou feliz com isso. Me escuta. Olha para mim, né? Tô aqui, né? Eu falo sempre para os meus pacientes assim, o óbvio precisa ser dito. Porque às vezes é óbvio para Larissa. Isso. Mas será que é óbvio para o Lucas? Não sei. Às vezes é óbvio para ele. Mas será que é óbvio para mim? E normalmente, entre homem e mulher, as obviedades são completamente diversas. Exato, né? Exatamente. E isso deve ser comunicado. Tem. Né? E aqui, é claro que a gente pode entrar na forma de comunicar isso, no tom de voz, né? Porque tudo comunica. Tem. Tudo comunica. E isso é tão forte que as pesquisas dizem, Larissa, que 73% da nossa comunicação ela é não verbal. Não é o que a gente fala. É a nossa postura, é o jeito de olhar, como você falou, o tom de voz, as nossas pausas para poder transmitir emoção. Inclusive, no mercado de trabalho, também nos relacionamentos, as pessoas estão sentindo muita dificuldade em não gerar mal entendido, porque a gente se comunica muito por escrito agora. Verdade. E aí não tem tom de voz, não tem expressão facial, não tem como é que o corpo está agindo, onde é que as mãos estão. E isso está prejudicando muito. É um rio de mal entendido em e-mail e mensagem de texto. Exato. Por quê? Porque a gente não consegue... Por isso que eu falo, vai comunicar por mensagem, coloca um emoji, coloca uma figurinha, manda um áudio, se é um tema mais delicado. Espinhoso, né? Dá uma humanizada na coisa, né? Porque senão não tem como. Exatamente. E aí vai ficando aquele negócio frio, distante, né? E assim, falando de um casamento, um pilar fundamental é sexo e diálogo, comunicação. Não tem como. E o sexo não deixa de ser uma forma de se comunicar. Exato. Né? Porque se você sabe que para o teu cônjuge aquilo é muito importante, às vezes mais do que para você, você vai ter que ceder um pouco mais. E isso não é uma forma de se violentar, é uma forma de falar na linguagem do outro. Exato, né? Então, assim, principalmente para os homens que são mais diretos nesse assunto, às vezes ele acha que a esposa vai estar no mesmo ritmo, mas ele não faz um elogio. Não faz um agrado, não manda uma mensagem, né, grosseiro, tal. Como que essa mulher vai estar nesse ritmo? Impossível. Se não plantar logo cedo e nutrir, não vai ter vulco-vulco, esqueça. Tem clima para isso. Não tem, exatamente. Então, uma mulher que se sente desprezada e não se sente validada e não se sente vista por esse marido, você acha que ela vai querer ter algum tipo de intimidade? Não vai. O que ela menos quer é isso. Exato. E quando tem mecânico, é por fazer, é para cumprir tabela, não é uma entrega, né? Não é o que ela procura. Porque não tem nutrido, né? E provavelmente não é bom para ele também. Né? Porque ele vai sentir que aquilo está sendo feito de uma maneira assim, só como você falou, só para cumprir tabela, né? Só para dizer, estou cumprindo minha obrigação de esposa. E não é por aí. O sexo não tem que ser obrigação, ele tem que ser prazer dentro do casal. Ele tem que ser uma linguagem que só os dois podem ter, né? E tem que ser uma coisa bonita, senão não vale a pena. Exato, né? Então, assim, e a gente, muitas das vezes, o casal não compreende que a comunicação, o falar, essa comunicação não verbal, o tom de voz, é para nutrir exatamente a intimidade. Isso mesmo. Por que a gente fala tão fofinho com os nossos animais de estimação ou quando a gente vê um bebezinho? A gente muda automaticamente o nosso tom de voz e até o jeitinho de falar, não sei o quê. Por quê? Porque o nosso cérebro sabe que com delicadezas, como por exemplo um bebê ou um animalzinho, se você não for extremamente sutil e amoroso, não vai dar certo, vai assustar. Então, por que não fazer isso também com o cônjuge, né? A gente trata, às vezes, melhor o cachorro do que a esposa. Com certeza, com certeza. Né? Então, assim, e isso é o que mantém um casal vivo.
Isso Então, aí. muitas das vezes, eu recebo a pergunta assim, mas como eu vou ter uma conversa? Como que eu vou puxar um assunto? Parece que a gente é dois estranhos, a gente não se conecta. E prioritariamente se o assunto envolver dinheiro, né, Larissa? Nossa. Aí o negócio fica feio. A maior parte, principalmente das mulheres nesse caso, né? O defeito está mais nas mulheres nisso aí. É um tabu muito grande falar sobre a parte financeira. Como se o fato da gente tocar nesse assunto demonstrasse que a gente é interesseira. Quando, na verdade, não é nada disso. Muitas vezes a gente está querendo perceber se o pensamento, os objetivos, as metas do outro estão alinhadas. Porque se não tiver, vai dar briga. Então tem que conversar. Sim, né? E entender e perguntar, porque muitas das vezes esse casal, ele não tem um planejamento. Ele não entende a dificuldade do outro, o plano do outro, o sonho do outro. O que brilha o olho do meu cônjuge? Isso mesmo. Comunicação? Tem gente que vai só a reboque na vida, sabe? E sempre onde tem, eu brinco muito com esse clichê, porque sempre onde tem um folgado, tem um sufocado. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não adianta nada uma pessoa estar se sentindo bem e tal, e ela vê que o cônjuge dela, seja o marido, seja a esposa, não importa, ou se for um casal homoafetivo também não importa, tá tudo na mesma, é tudo relação e tudo é válido. A gente precisa perceber se o outro também está feliz. Eu costumo dizer muito no escritório assim: você casou para ser feliz ou para fazer o outro feliz? Porque se você casa para ser feliz, você está sendo utilitarista. Você está querendo usar o outro para te beneficiar. E aí é melhor você comprar um pacote de viagem, você arrumar um animalzinho, né? Você arrumar uma forma de diversão, porque não vai dar certo. Não vai. Agora, se você casa com a outra pessoa porque você quer vê-la feliz, você ama tanto que você quer ver essa pessoa feliz, você já está completa, você vive bem com você, você está legal na tua vida, você é próspera e você quer fazer o outro feliz. Aí esse casamento vai funcionar. Exato. E assim, é claro que essa tem que ser, né, uma visão recíproca. Eu sempre uso dessa frase também, porque quando se tem esse olhar, eu me casei para fazer meu marido feliz, o meu marido se casou para me fazer feliz, ambos serão felizes. Sim. Né? Tem que ser via de mão dupla, que senão também não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Ô, Thalita, e nesses mais de 3 mil divórcios aí que você fez na sua carreira, você consegue perceber algo em comum, assim, que esses casais tinham? Olha, a maior parte das coisas são comuns. Eu posso dizer que a novela é sempre igual, só mudam os personagens. Verdade. Então começa ali com desprezo, com falta de escuta ativa, com perda de interesse sexual, com falta de alinhamento nos objetivos. E aí a coisa vai ficando um pouco pior. De repente, acaba o respeito, aí vem os xingamentos, e depois disso, normalmente desemboca numa violência física. É muito triste. A gente tem que conseguir perceber os sinais bem antes, Larissa. Normalmente, quando as pessoas que têm um pouquinho de bom senso procuram uma terapia. Exato. Mas aquele que não tem bom senso, ele fica lá, né? Batendo em ferro frio. E aí a coisa só vai piorando, porque é um efeito cascata. Se você perder o respeito, nada mais vai funcionar. Eu, aliás, sempre digo para os casais que vêm até mim que assim, ó, se você não tem mais amor, mas você ainda tem respeito, dá para voltar a amar a outra pessoa. Sim. Você consegue reconstruir o amor. Agora, se acabar o respeito, aí, minha querida, ó, esqueça que não tem o que fazer. Esse casamento tá morto. Porque assim, o respeito, na descendência ali da palavra, né, é dar ao outro o que lhe é de direito. Isso aí. E quando isso não existe, é muito complicado. E assim, por exemplo, eu falo isso porque eu tenho pacientes que procuram a terapia 1 ano depois do divórcio. É muito mais complexo para reconstruir. É muito. Olha o trabalho que vai ter que ser feito. Sim. Né? Então, assim, essa live, sobretudo, é um alerta. Gente, pelo amor de Deus, acorda hoje. Hoje, né? Muda a comunicação hoje. Se interessa pelo seu cônjuge hoje. Isso mesmo. Porque... E não vem com essa
essa desculpa de eu vou fazer sozinho e o outro não vai mudar. Faz a sua parte, minha querida e meu querido. Faz tudo que você puder a ponto de constranger o outro com o seu amor. Isso. Sabe? Faça tudo que você puder. Porque também lá na frente, se não der certo, você vai poder descansar sua cabeça no travesseiro e falar: eu fui até o fim. Eu fiz tudo que eu podia. Infelizmente não deu certo, mas eu tentei. Perfeito, né? Exatamente. Então, faça tudo, tudo mesmo. E não é por causa de religião, não é por causa de filho, não é por causa de parente. Faça pelo seu relacionamento. Claro que essas coisas importam, não estou dizendo para desprezar esses fatores. Mas faça por você e pelo seu relacionamento. O resto vai ser um reflexo bom. Perfeito, né? É o plantar ali justamente porque vai vir essa boa colheita, né? Então, assim, o amor constrange, o amor transforma, e muito desse amor, ele é comunicado. Sim. Ele é comunicado numa mensagem, num tom de voz mais carinhoso. Como que eu posso te ajudar hoje? Amor, tá tudo bem? Se precisar, eu tô aqui. Um exemplo típico de comunicação que é muito necessário, Larissa, para as mulheres principalmente ouvirem, seja objetiva com seu marido. Homens não entendem entrelinhas. Homens não entendem caras e bocas e ficar no canto, ruminando, brava, 2, 3 dias sem tocar na cama, né? O cara vem com o pé pro seu lado, se afasta o seu, dormindo em X, né? Bunda com bunda. Não, homem não entende isso, mulherada. Seja objetiva. Quer ir no restaurante X? Diga para ele, quero ir no restaurante X, no horário Y, quero que você vista a roupa G, porque eu vou bem vestido e eu quero você arrumado. Faça a reserva. Completo, exatamente. Ou diga, eu já reservei, se for o caso, né? Porque eu sei que não tem mesa fácil e tal. Então, recado completo. Homens precisam de parágrafos inteiros e explicações completas. Perfeito. Senão eles não entendem nada. Perfeito. E o contrário, quando é para as mulheres? Para as mulheres, a comunicação tem que ser afetiva. Os homens não podem ficar dando recado igual eles dão para os funcionários deles, para os amigos deles, como eles falam com os irmãos e com os pais deles. Não pode ser conversa de homem para homem. Tem que falar com afetuosidade. Você tem que dizer: minha linda, você está tão brilhante hoje, eu percebi que você tá diferente. Que tal a gente ir fazer um passeio? Esse é um convite para uma mulher. Ela não vai perguntar onde é que você quer levar, ela não vai perguntar que roupa que é para vestir, ela não vai perguntar nada disso. Ela já vai estar pronta para ir com você. Por quê? Porque você tratou ela que nem a princesa da vida, da sua vida. E é isso que ela quer. E é isso que ela merece ser tratada. Exatamente. Então, se cada um procurar a forma de comunicação que o outro merece e que o outro ouve, porque, gente, não existe nenhum tesão numa mulher que não entre aqui, ó, pelo ouvido. A mulher não é visual como o homem é, ela precisa ouvir as coisas. E se ela não ouvir o que ela deseja ouvir, e se ela não se sentir como ela deseja se sentir, ela não vai estar pronta para nada, meu amigo. Esqueça. Então, module a sua comunicação, que você vai colher todos os benefícios, principalmente esse que você está pensando aí que você gosta. Que é o interesse masculino, Exatamente. né? E não tem nada de errado, mas faça por merecer. Exato. Né? E assim, a mulher, principalmente, ela gosta de ser elogiada, né? Pelo que ela fez. Então, ela fez a unha, nossa, que linda, escovou o cabelo, vestido novo. Ela quer ouvir isso, não é? Com certeza. E ela quer que o homem preste atenção nela. Claro que tem mulher que exagera, que ela vai lá e tira a sobrancelha e quer que o cara perceba. Ele não vai perceber. Né? Daí também já é demais. Mas ele quer que ela perceba que ela a mulher quer que o homem perceba que ela está se arrumando, que ela está deixando a casa bonita, o carro legal e tal, porque ela quer que ele se sinta bem no lar dele também. E aí eu não estou sendo machista, porque eu detesto machismo, Larissa. Mas eu penso que esse olhar carinhoso é nosso. Eles não têm esse olhar. Não tem, é essência feminina isso. Do mesmo jeito que eu não acho que a mulher tem que subir num banquinho e trocar chuveiro, não. Se ela morar sozinha, tudo bem. Mas se ela tem um homem dentro de casa, meu Deus do céu,
liga o modo princesa e peça para ele, mesmo que você saiba fazer. Exato. E pedir, né? Essa palavrinha, pedir, que também faz parte do comunicar, Isso. muda tudo. Assim, tem mulherada aí, com a sua experiência, como elas devem se portar para pedir essa ajuda para o marido? Vou dar um exemplo típico que eu falei para uma cliente semana passada. Ela falou assim: a gente briga por tudo, a gente vai se divorciar sem motivo real. Mas eu peço, por exemplo, para ele colocar o lixo para fora e ele nunca põe. Se eu deixar de lado, a minha casa vai virar uma lixeira. E se, como ele não me ouve, eu pego e faço. Falei, você tá errada. Aí ela falou, como assim? Como que eu devo dizer? Falei, você já experimentou em chegar para ele, tomada banho, arrumada, né? Lá pode ser com a tua camisola e tal, passou um creminho. Fala assim, amor, eu acabei de tomar banho e o lixo está lá fora e ele tá tão pesado, eu não consigo levar. Você consegue levar pra gente? Mas o cara vai se sentir o herói dela e ele vai lá levar o lixo. Agora, se ela ficar, você já levou lixo? Você não levou lixo? Você não escuta o que eu falo? Por que o lixo ainda tá aqui dentro? Você não tá vendo que essa casa tá fedendo? Que nem uma matraca, o cara não vai fazer. Não vai. Não vai. Ainda vai falar assim, minha mulher é chata, ela reclama, ela pede coisa o dia inteiro. Né? Ele vai sair com os amigos e ficar falando mal dela. Exato. Não tô falando que isso tá certo, tá, gente? Não, de forma alguma. Mas se a gente pode contribuir para que isso não aconteça conosco, por que não? Exato. Saber pedir faz com que a gente seja atendida o tempo todo. Isso na vida, né? Principalmente no relacionamento, mas na vida. Né? Então, assim, às vezes a mulher ela vem com aquele tom autoritário, eu já pedi para você tirar o lixo, caramba, eu tenho que fazer tudo sozinha, você não faz nada. Pronto, acabou com o cara. Acabou, não vai fazer. Eu tenho que fazer tudo nessa casa, pronto, acabou com ele. Para que ele serve então? Para nada, é um encosto. Exato. Né? Então, e o homem exatamente também da mesma maneira. Isso. Né? Então ele é grosseiro, ele não faz um elogio, não leva um presente, não leva uma flor, não faz um reconhecimento. Isso, aí não manda uma mensagenzinha apimentada, falando que ela é a mulher dos sonhos dele, que ele deseja ela o dia inteiro, uma coisa legal. E depois né? Aí reclama que a mulher não se cuida, não tá bonita e tudo mais. Mas como? Ela vai ter inspiração para se cuidar por quê? Ou então fica reclamando do custo do salão. Quando eles eram solteiros e ela arcava com o custo do salão, ou o pai dela, não sei, né? A situação que for, ela estava sempre bem arrumada, não estava? Aí casou, ele começa a reclamar, ela vai parar de ir, aí depois ele vai falar que ela tá largada. Exato. Então, tudo tem reflexo, gente. Tem que pensar. Exato, exato. E tudo gira em torno dessa comunicação. Né? Porque assim, às vezes de fato o casal tá meio apertado ali, dá para fazer a unha em casa? Pô, às vezes dá, às vezes mas não tem. Então vamos conversar sobre isso? Falar, amor, nós estamos passando por um período de aperto, né? O cara chega e fala para a mulher: você tem como contribuir com a nossa economia, deixando de ir toda semana no salão, indo só uma vez por mês e fazendo a manutenção em casa, que eu também vou diminuir os meus gastos e não vou tomar minha cervejinha toda quarta-feira no futebol? Tá combinado? Excelente! Cada um economiza de um lado, contribui do jeito que pode e pronto. Vamos construir juntos. Agora, se isso não for comunicado e ele tá lá preocupado com conta, que às vezes ela nem sabe que o aperto tá tão grande, porque ele é o machão que não conta das coisas para ela. E aí ele fica só, porque você gasta muito, porque você só sabe fazer isso, porque você é um buraco sem fundo. Como é que a coisa vai ficar gostosa? Como é que a intimidade vai florescer? Não vai. Isso reflete nos filhos também, né, Larissa? Também, totalmente, né? Muito bem pontuado, assim. Como que você percebe essa comunicação incorreta das famílias, né, dos pais para com as crianças? Assim, qual são os principais erros? Os principais erros são os pais quererem mostrar para os filhos a forma como eles foram criados. Né? E querer implantar o mesmo sistema pelo qual eles foram criados nos dias de hoje. Não vai funcionar. Ou então querer fazer diametralmente o contrário, ir para o outro oposto, né? Eu tive uma criação muito rígida, então agora eu vou dar uma criação totalmente solta. Também não. Tem que ter sempre equilíbrio. E quando você está conversando com o seu cônjuge, se for um assunto espinhoso,
vai para um outro lugar, nunca briguem, nunca se desentendam perto dos filhos de vocês. Por mais que eles sejam pequeninos e ainda não entendam direito as coisas, eles sentem a energia. E aí vocês vão criar futuros adultos que desrespeitam as pessoas, que gritam com as pessoas, que não sabem ouvir as outras pessoas, que são pessoas que desprezam os outros seres humanos. E aí você fala, ai, onde eu errei? Ué, você tá desde que a criaturinha é bebê de berço, só berrando no ouvido dela e ganhando as coisas no grito, na grosseria. Onde é que eu errei? Errou em tudo, desde o começo. Exato, além de criar pessoas traumatizadas. Que se não forem muito bem trabalhadas na sua vida adulta, né? E aí a terapia ajuda demais, meditação também. Eu sou completamente favorável à terapia, mas vive no entorno de doido e que se não se cuidar, fica doido, né? Então eu sou totalmente favorável. Todo mundo devia fazer terapia, principalmente a pessoa que fala que não precisa. Essa é a que mais precisa. É a que mais precisa, porque as que reconhecem já estão fazendo, né? Isso mesmo, né? Então, assim, a gente vive num momento extremamente ansioso, tudo é muito rápido, tudo tem que ser para ontem, todo mundo muito agitado, com a maioria dos relacionamentos muito conflituosos, justamente por esse acelero todo. Isso. Né? Onde a terapia vem e fala, epa, vamos olhar para você? É. Né? Porque às vezes nós somos criados com esses pais que gritavam, que não se comunicavam, que eram fechados. Como nós ficamos com isso? Ou aqueles pais que sempre, na sua comunicação, faziam questão de ter razão, que só isso importava, porque essa é outra coisa que eu também sempre digo, tanto para os clientes quanto para as mentoradas, Larissa. Na nossa comunicação, a gente não tem que buscar ter razão. Ai, mas então eu sempre vou ser a boba da história, vou ser passada para trás? Não. A gente tem que procurar solução, não é ter razão. Por isso que o nome do meu método é comunicação resolutiva, é para resolver. Não é para buscar culpados, não é para ter razão, não é para ter a última palavra, é para ter um encontro daquilo que é necessário, o que é bom para mim, o que é bom para o outro, e a gente conseguir traçar um caminho que agrade a ambos. Mesmo que um tenha que perder um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente tem que mediar as soluções, porque senão a gente não vai conseguir conviver. Exato, exato. Não vai nunca, de forma alguma. E é justamente essa a ideia que a gente faz no consultório. Vamos encontrar uma solução para este casal? Qual que é a dificuldade deste? Porque é muito diferente, né? Por mais que seja uma receita de bolo ali, muito parecido, a imensa maioria dos casos, o centro, né? Como você disse, a novela é a mesma, só muda os personagens. Na terapia isso também acontece muito, né? A imensa maioria dos problemas, o centro ali é muito parecido. Sim. Mas é muito particular ao mesmo tempo. É muito particular, porque você deve verificar isso todos os dias. As histórias são muito parecidas? São. Os problemas têm raízes muito idênticas? Normalmente, sim. Mas como cada um sente esse problema, é muito diferente. Aí que está o nó da questão. Porque cada um sente de uma forma. E não tem como você falar para o outro, isso é frescura. Pode ser frescura para você, mas para mim pode ser um abalo sísmico. Então, depende da pessoa, né? Talvez aquilo pegue numa ferida minha, num gatilho lá antigo, que o cônjuge nem sabe, às vezes, né? Ou às vezes nem eu sei, tá no meu subconsciente, porque foi algo lá da minha primeira infância, da gestação, sei lá. E aquilo me pega tão profundamente que eu falo, gente, nem eu tô entendendo por que eu tô tão magoada. O que ele falou não foi tão pesado assim. Por que eu tô me sentindo tão triste? E aí você tem que começar a trabalhar isso, porque como cada um sente, muda completamente. Por isso que a terapia tem que buscar achar ali o coraçãozinho de quem está reclamando da questão, né? Como é que aquela pessoa lida com aquilo. Exato, porque muitas pessoas, elas lidam com os sintomas. Então, assim, é igual você tá com febre, aí você vai lá, toma uma medicação, abaixa a febre, beleza. Mas a infecção continuou. O problema tá ali. Então, se você não for na origem, o que está causando a minha febre? Isso. O que está causando a crise no meu casamento? É a comunicação? Isso. Sem dúvida, é um dos fatores. Sem sombra de dúvida. Nem sei qual é o seu problema, mas eu tenho certeza que um deles é a comunicação. Né? Não feita ou feita da forma errada. E se a pessoa conseguir perceber isso e procurar ajuda, inicialmente
ajuda mais acessível, como, por exemplo, livros a respeito, Exato. Artigos, vídeos no YouTube. A nossa live. Seguir a gente, escutar Exato. a gente na live, já começa de forma gratuita. Mas quer ir um pouco além? Começa a procurar cursos, começa a procurar mentorias, começa a participar de imersões. Não está sozinho e sozinha. A maior parte das pessoas tem problema de comunicação, porque a gente aprende a falar na nossa família, não a se comunicar. Normalmente as famílias não sabem se comunicar. Então esse é um defeito que já vem lá daquilo que colocam no nosso drive quando a gente é pequeno. E a gente precisa desinstalar isso e instalar um novo programa correto e que facilite a nossa vida, tanto com a pessoa com quem a gente lida todos os dias na nossa família, né? Quanto no nosso trabalho também. Porque, Larissa, quando a pessoa aprende a se comunicar, é como se ela falasse assim, nossa, eu estou vivendo no paraíso, porque tudo funciona, todo mundo me atende, eu sou bem compreendida, eu não tenho problema de relacionamento, nossa, minha vida está tão fácil. Nunca pensei que corrigindo isso eu pudesse mudar de vida. E muda. A transformação é muito linda. Muda com certeza. Aquela sensação assim de colocar o óculos e passar a enxergar. Isso, né? Mesmo. Ou um aparelho auditivo, né? Para quem não ouve bem. Mesma Exato. coisa. Meu Deus, o mundo tem esse som? Tem. Exato. E tem uma pergunta aqui, ó. E quando o marido se cala em relação a qualquer assunto? Essa é uma reclamação muito recorrente. Exato. Não sei se para você também, mas para os casais que vêm aqui no escritório ou na mentoria é bem recorrente. Eu falo com ele, eu tento marcar encontros, eu já tentei levar ele para jantar, para a gente conversar longe dos filhos e tal. Eu já programei noite romântica para depois conseguir conversar e ele não fala. Você vai ter que começar, na minha opinião, tá, Raíssa? Porque isso é muito particular. Mas você vai ter que começar a sinalizar que essa falta de diálogo dele está prejudicando o relacionamento de vocês e que logo você vai se cansar de avisar. Porque os homens têm que ouvir isso. Quando a mulher para de falar as coisas para eles, é porque ela já cansou e ela já está vivendo o luto do divórcio. E logo ela vai chegar com tudo resolvido. É diferente da forma masculina de vivenciar, né? Bem diferente. É totalmente diferente. Então, se a tua mulher parar de falar as coisas para você, olha, meu filho, é porque tua batata já assou, viu? Infelizmente, pior que é. Né? Então, assim, muitas das vezes a comunicação é só um dos sintomas, mas existem inúmeros outros. Né? Então, a questão, a comunicação, ela vai resolver inúmeros problemas, mas sem sombra de dúvida. Essa sensação de colocar o óculos, enxergar o aparelhinho e ouvir. Né? Mas, às vezes, também tem tantas outras questões para esse homem estar fechado. É verdade. Então, às vezes ele está sofrendo uma coisa muito séria, que você não sabe o que é. Às vezes você age de uma maneira totalmente contrária aos princípios e aos valores dele e você não está sabendo enxergar isso. Então você vai ter que fazer uma análise muito profunda de em que momentos esse homem vira aí uma ostra e aí ele não te escuta. Para depois você começar a dar esses avisos e fazer agrados, fazer o que você puder, como eu falei lá no começo, constranger ele com amor, mesmo ele sendo esse túmulo calado. É difícil fazer carinho pro mármore? Se você quer resgatar o seu casamento, você tem que tentar. Exato. Né? E assim, outra coisa que acontece muito, assim, são as expectativas irreais que as mulheres têm. É verdade. Então, elas vão lá, elas é o Rodrigo Hilbert, que faz tudo aquilo, e ela acha ou ela espera que o marido dela seja assim. Mas existem homens mais fechados, mais calados. Pode rir, né? Pode, né? Você não vai. Sim. Não vai. Entendeu? Não é à toa que ele é notado por fazer o que ele faz. É porque ele está fora da curva. Quer dizer que não seria certo todos fazerem o que ele faz? Não quer dizer. Todos deveriam conseguir fazer o que ele consegue fazer. Mas nem todo mundo está naquele nível de desenvolvimento. Exato. Né? Então, não espere isso. Não
Não espera, sabe? E assim, conhecer também o cônjuge. Vamos falar de temperamentos? Então, às vezes, seu cônjuge, ele é fleumático, ele é melancólico, a personalidade dele é mais introspectiva. Esse cara não vai ser falante muitas das vezes. Ele vai ser mais na dele. E tudo bem. É o jeito do seu marido. Isso, às vezes você conheceu ele assim, no começo você gostava, você falava igual uma matraca e achava ótimo que ele não ficava te interrompendo. Só que com o passar dos anos, você começou a achar que isso é um defeito. Então a gente precisa olhar também, como você falou, para os temperamentos e ver os pontos de similitude que os casais têm. Porque pelo menos eu penso isso, se você não concordar, Larissa, você tem toda a liberdade para falar que não. Mas para mim, casamento funciona quando os dois são o máximo parecidos nos objetivos, nos valores, um pouco ali na forma de levar a vida, talvez não o temperamento, mas essas outras questões, se elas não estiverem alinhadas, vai ter muito ponto de atrito. Sim. E aí a possibilidade da briga aumenta. E isso é um erro que não foi comunicado lá no namoro. Isso mesmo. Começou lá. Né? Que serve para isso, né? Para se conhecer. Test drive. Né? Então, assim, qual que é o seu sonho? Seu sonho é ter filhos? Isso. O meu é. O meu não é. Então já não dá. Então já não dá. O teu sonho é guardar dinheiro? Ou o teu sonho é ter experiências e gastar o dinheiro? Tem que saber. Você é dessa religião e eu sou daquela? Algum de nós vai abrir mão? Tem que pensar isso também. Se a gente precisar mudar para outro país, você gostaria? Tem que conversar. Se a gente precisar ficar longe dos teus pais, você aceita? Tudo isso tem que ser conversado. Tudo isso. E às vezes o casal chega nesse ponto de atrito, um quer ter filho, um não. Um quer viajar ao mundo, um quer comprar uma casa. Por quê? Porque não foi comunicado lá nos primórdios. Exatamente. Isso aí. Ou seja, eles não se conheceram no namoro. Exato. E tem pessoas que estão casadas há anos e ainda não se conhecem. Por quê? Não se comunicam. Isso mesmo. E aí o casamento termina por falta de comunicação e continua com falta de comunicação quando eles precisam falar sobre o patrimônio, falar sobre guarda de filhos, falar sobre convivência e vir aquele inferno usando as crianças, que é algo que eu repudio veementemente. Todos os ex que vocês acharem aí, vocês coloquem nessa palavra, porque é algo que eu tenho ódio mortal, é alguém usar filho como moeda de troca. Eu acho isso inaceitável. E tem muito, mas muito. Muito, sem sombra de dúvida, né? Então, assim, tudo isso, todos esses problemas, eles surgiram ou estão sendo potencializados por falta de comunicação. Exatamente. Né? E às vezes o casal, ele perdeu essa intimidade, essa parceria, aquele relacionamento gostoso de olhar no olho e saber o que o outro está pensando. Por quê? Porque não se comunica. Né? E aí perderam a liga, né? Aquela liga tão gostosa que tinha no começo, foi embora. Aquela admiração. E se a gente não tem admiração pelo outro, esqueça. Difícil. Não vai dar certo. Legal. Né? Tá. Falando nisso, você teria algum ponto assim para ensiná-los a falar justamente para isso? Perdemos a conexão. Estou dois estranhos dividindo a mesma cama. Como ter uma comunicação legal, agradável, gostosa, sutil para retomar isso com o meu cônjuge? Como fazer isso? Olha, aquele que está querendo tomar a iniciativa, na minha opinião, deveria fazer assim um convite de começar um namoro. Né? Como se fosse um novo namoro. E falar assim, olha, nós hoje mudamos tanto que a gente já não se conhece mais. Então vamos voltar a namorar? Você vai se arrumar de um lado, eu vou me arrumar de outro, a gente vai sair, nós vamos jantar, nós não vamos levar os filhos em todos os lugares que nós formos, porque o casal precisa de momentos onde eles não sejam pai e mãe. Casal que vira só pai e mãe é o futuro casal divorciado. Não adianta, gente. Né? Isso aí a experiência me diz, dos divórcios todos que eu já fiz, aquele negócio de chamar a esposa de mãe, chamar o marido de pai. Pelo amor de Deus, gente, isso é broxante. Não. Eu não sei se eu posso falar essa palavra na live aqui, né? Porque vai que a gente é cancelada, Larissa. Mas é muito broxante. Não pode, gente. Vocês têm que continuar com os apelidos carinhosos que vocês tinham quando namoravam. Ou então crie novos. Sim. Se você chamava sua esposa carinhosamente de magrela e hoje ela não é magrela mais, muda o apelido,
Fala minha fofura, minha delícia, não sei, inventa aí alguma coisa legal, mas não vai chamar ela de mãe, Não né? dá, não dá. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não É, dá. precisa ter noite só para o casal. Então, comecem por aí. Estipulem uma noite por semana. Não precisa ser final de semana, porque às vezes a pessoa está também com restrição financeira e é mais caro sair no final de semana. Saia dia de semana. Não precisa ir para lugar caro, se o teu problema, né, financeiro também está aí nesse caldo todo desse casamento que não está funcionando, porque normalmente está. Quando a Sim. cabeça da gente não tá boa, a parte financeira também vai mal, né? E vice-versa. Então, façam passeios. Vai passear no parque, de mão dada, igual vocês faziam no namoro. Senta num banco e come uma pipoca junto. Dá pipoca na boca dele. Ou dá o refrigerante para ela tomar no seu canudinho. Percebeu que tá sujo aqui no rosto? Limpa, igual você fazia quando era namorado. Elogia a roupa um do outro. Passa perfume, gente. Capricha na higiene. Tem casal que só porque está casado há muito tempo, para de caprichar na higiene. Fica dois porquinhos dormindo junto, um casal de palmeirense. Ai, não pode fazer isso. Precisa minimamente, dentro das suas possibilidades, estar o mais cuidado possível, gente. E banho todo mundo pode tomar, né? E se arrumar para sair com a melhor roupa que tiver, para poder voltar a ter um encanto por aquela pessoa. Fazer coisas novas, fazer coisas que vocês ainda não viveram juntos. Parar de dar ouvidos para o que os outros falam, porque tem casais que também têm problemas de comunicação, porque tem muita interferência externa. Sabem aqueles casais que não vivem eles dois, que eles vivem com um monte de gente pendurada na cabeça, que eles dormem em 20 na cama, porque são os dois mais 10 de um lado e 10 do outro, falando, né? Eu estou sendo metafórica, tá, gente? Ninguém está falando aqui de fazer festa de pijama ou sem pijama, viu? Olha, não é literal. Não tirem do contexto que eu estou falando. Então, tudo isso tem que ser muito bem cuidado. O meu maior conselho é esse: voltem a namorar. Se vocês gostarem dessa nova pessoa com quem vocês estão começando a namorar agora, então o casamento vale a pena. E reconquistem a intimidade. Mas vai aos poucos. Às vezes também um pouquinho de abstinência ali do sexo e ficar só no carinho, ficar só no agrado, às vezes faz bem também. Porque reconecta. Sim, é outra forma, né? Então, e assim, é aquele velho ditado: quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Então, às vezes a situação financeira tá apertada, beleza. Todos nós já passamos ou estamos passando por esse momento, isso é natural. Beleza, mas vai lá um vinhozinho de 15 reais no mercado, uma pizza do mercado dá. Isso aí. Faz um momento em casa. Coloca os filhos para dormir, depois uma noite de vocês, no quarto. Não precisa sair. Faz um piquenique no quintal. No quintal, na praça de casa. Toda cidade tem uma praça. Toda tem uma praça. Nem que seja da igreja, mas tem. Né? Então, é a forma da gente adaptar. Exatamente. É a forma. Sabe, uma massagem nos pés não vai gastar um centavo. E dá para fazer. Isso e banho juntos, dá para fazer. A gente sabe que a Xuxa não usa Monange, mas se ele é o mais barato, compra o Monange, gente. Né, Laís? Faz uma massagem. Aliás, essa é uma ótima forma de você começar a palpar a sua esposa e ela vai amar. Exato. Amor, eu tô vendo que... Comunica. Amor, eu tô vendo que você tá muito estressada hoje. Deixa eu fazer uma massagem em você. Essa mulher... Isso vai arrepiar. Vai. Fala, vamos fazer, senta aqui que eu vou te fazer uma massagem. Ou então, às vezes, o cara também tá muito nervoso naquele dia. E uma outra coisa que eu não posso esquecer, Larissa. Nunca cobrem nada um do outro no final do dia. Se vocês têm alguma coisa de importante para ser conversada, deixem para fazer isso de manhã ou num dia fora do expediente normal. Porque no final do dia, isso é neurociência, não é adivinhação, tá? O nosso cérebro já está muito cansado de tomar decisões e às vezes o número de decisões já se esgotou. E a gente só vai tomar decisões ruins, porque elas já não são raciocinadas. Então não peça nada, não cobre nada, não traga problemas novos no fim do dia.
Perfeito. E nem quando, às vezes, o marido chega do trabalho ali, 6h30 da tarde, estressado, aquele trânsito, aí ele abre a porta, a mulher, acabou o gás, não sei o que, tem que fazer isso, tem que fazer, tem que ir no mercado, metralha, o cara fala, Jesus Cristo, ele quer fechar. Ele quer fechar a porta e voltar e falar assim, por que eu não fui pro bar com os meus amigos? Bem que eles me avisaram. Né? Então, até para comunicar tem hora, gente. E é uma questão de senso, não precisa muita técnica. Não. Senso. Não é nada da NASA. Não, é só bom senso, gente. É senso. Né? Tá com fome? Você vai falar um assunto delicado antes de comer? Não, come primeiro, toma um banho, deixa o cara tirar a roupa, a esposa também, óbvio. Né? Pra gente tá falando do cara aqui, mas entenda como cônjuge, né? Qualquer um dos dois. Come. Às vezes, aquela pessoa que tem aquela crença assim, não pode dormir brigado. É 2h da manhã, tá brigando. E tem que acordar 5h30. Pois é. Aí não vai dormir brigado, mas vai dormir brigando. Adiantou resolver. Não. Aí no outro dia já acorda com mau humor daquele modelo, por quê? Porque não dormiu. Aí o dia é péssimo, chega em casa pior do que saiu, é uma bola de neve. É isso aí. A gente não deve, de fato, dormir brigado, né? Porque isso parece que fermenta. Mas a gente pode chegar ali num patamar de falar assim, olha, a gente não vai conseguir uma solução para isso hoje. Então, vamos dormir e a gente retoma essa conversa amanhã em tal horário ou assim que possível, porque nós não vamos ter uma solução agora. Mas nada de ser grosseiro, agressivo, levantar a voz, porque isso não resolve. Aliás, a pessoa que precisa levantar a voz é porque ela não tem argumento. Ela já quer ganhar no grito. Exato. Porque quem tem bons argumentos nunca levanta a voz. Não. Ela se comunica, ela não grita. Exatamente. Pronto, então... E é isso, é sabedoria. Até pra... Gente, entende isso? Até para brigar tem que ter sabedoria. E não é pouca não, viu? Não é. Tem que aprender a brigar certo. Por que brigar certo? Ai, mas tem um jeito certo de brigar? Tem. Se você souber fazer as coisas da maneira correta, você vai sair com um resultado bom, com uma solução. Então, na verdade, o que você teve foi um confronto, não foi uma briga. Exato. Porque às vezes a gente tem que confrontar as pessoas. Tem que se posicionar. Tem vezes que é necessário, mas você não precisa ser ofensivo, usar palavras que ofendam, você não precisa alterar o seu tom, basta ser firme e objetivo. E pronto. E vamos procurar uma solução juntos. Isso, né? Principalmente nos momentos de dificuldade. Então, assim, tá com uma dificuldade financeira, uma dificuldade no casamento, qualquer momento que seja uma conversa ainda mais complexa, que tem que mesmo ter o respirar fundo, cabeça fria, para se comunicar. Para Eu até falo sempre também, Larissa, que se a pessoa ela é daquele tipo que quando ela fica nervosa ou ansiosa, ela esquece o que ela vai falar e depois ela fala, ai, por que eu não falei tal coisa? Anota, criatura. Exato. Vocês acham que pauta é só para reunião de empresa? Não, vocês podem fazer pauta para reunião de casal. Chega você com a sua pauta, o outro com a pauta dele e fala, ó, agora nós vamos aqui, ó, até acabar a minha pauta e a tua pauta. Nós vamos falar de todos esses pontos. Por que não? Exato. Claro, importantíssimo, né? Porque assim, as pessoas acham que restauração de casamento é colocar tudo embaixo do tapete e fingir que não tá vendo. Não. Pelo Isso pode contrário. empurrar o problema para frente. Tem que ser resolvido. A restauração é reconstruir do zero, é fazer novo, é conversão, é mudança. Não adianta nada você passar massa corrida e deixar tudo lisinho, sendo que o encanamento está todo furado. E a parte elétrica toda ali desgastada e os fios desencapados não vai resolver, gente. Tem que começar pela estrutura. Exato. Né? Então, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Não adianta a gente querer construir a cobertura do prédio, que é o casamento, se o prédio está desmoronando. Somos nós. Né? Porque às vezes eu não sei me comunicar. Por quê? Porque eu tenho travas, eu tenho bloqueios, eu ouvi a coisa dos meus pais, eu passei por relacionamentos abusivos, enfim, inúmeras questões. Eu devo tratar isso. E talvez o outro tenha passado também e eu não sei, ou talvez o outro não passou e não está entendendo por que eu estou agindo daquele jeito. Né? Então a gente precisa ter a humildade, gente, de dizer eu estou com problema e vou procurar ajuda. Porque se eu não procurar, ninguém vai conseguir me ajudar. Não adianta. Eu tenho um princípio, Larissa, na minha vida assim, ó, que o problema que não fui eu que criei, eu não consigo resolver. E o problema que eu criei, só eu posso resolver.
Então, partindo disso, já clareia muita coisa. Porque a gente não se mete no que não é chamado e a gente não cobra dos outros uma solução que tem que partir da gente. Porque é autorresponsabilidade. Ser vítima é muito fácil, porque a vítima não tem responsabilidade de nada. Então, se colocar nesse lugar é muito prático. Qualquer um acha fácil. Ela não tem que mudar, a culpa é sempre dos outros. Exato. Então, eu não meu marido suporto gente que se vitimiza. Exato, né? Porque aí a pessoa fala, meu marido é assim, minha esposa é assim, meu pai é assim, o governo é assim. Tá, mas o que eu posso fazer? Exatamente. Eu só tô desse jeito por causa da minha família. Mas e você? O que você está fazendo? Né? Porque como é que você está reagindo com o que te estão apresentando? Exato, exato. Porque de fato existem inúmeros cenários extremamente complicados, óbvio que a gente entende isso, né? Mas beleza, diante desse cenário complicado que os outros causaram em mim, o que eu posso fazer com isso? Exatamente. É por isso que ser vítima, muitas vezes, é um fato. Se o fato aconteceu, agora vamos sair dessa posição e tentar buscar uma solução. Porque o problema é a pessoa que fica nesse lugar do fato. Exato. Todos nós podemos ser vítimas de alguma coisa ou de alguém. Todos estamos sujeitos. Mas o problema é ficar nesse lugar, vestir essa roupa e ficar lá. Exato. É isso que não pode. Exato, exato. Né? E aí, na comunicação também, entra as histórias que nós contamos sobre nós e sobre a vida. É verdade. E como isso é forte. Muito. Se você modula na sua cabeça só histórias trágicas, não tem como você ser feliz. Impossível. Agora, a tua vida às vezes foi um perrengue só. Desculpem a palavra, mas às vezes foi uma desgraceira. Mas você transformou aquilo em histórias de superação, você vai conseguir ser feliz. Exato. Então, essas histórias que a gente fala com a gente mesmo, e até tem um termo para isso, né? Quando a gente conversa, fala para outra pessoa, é um colóquio. E quando a gente fala sozinho, é um solilóquio. Então, olha aí, minha gente. A mulher é cultura pura. Quando vocês estão praticando um solilóquio, e isso não é coisa de gente doida, não, tá? Quanto mais inteligente a pessoa é, mais ela fala sozinha. Porque ela organiza as ideias, às vezes, em voz alta. Então, a gente precisa disso, e isso é muito bom. E externaliza o sentimento também, como acontece na terapia. Por que falar é tão importante, é tão terapêutico? Porque você está tirando de dentro de você aquele sentimento. Exato. Claro que o terapeuta vai conseguir te ajudar, às vezes, a ir mais fundo, a interpretar o que você está sentindo. Tem toda, né, um trabalho, uma expertise que eles têm e que as outras pessoas não têm, né? Então, por isso também você não pode ficar contando problema para qualquer um. Não adianta ir lá e falar para a vizinha. Ela não vai te ajudar. Vai piorar. Por quê? Porque a vizinha é igual ou pior e ela vai te orientar da maneira que ela que é limitada. Exatamente. Né? A não ser que você diga para ela assim, olha, você tem a capacidade de só me ouvir e me acolher? Me dá um colo, mas eu não quero opinião. Se você tiver uma vizinha santa desse jeito, olha, você pode falar com ela. Santa, viu? Porque vai ser 1 em 1 milhão essa vizinha. É verdade. Senão você não conta, porque não vai dar bom. Não vai dar bom, vai dar péssimo. Inclusive, né, isso é pauta de muitas sessões de terapia. Eu me abri com a minha amiga, com a minha prima, com a minha vizinha, falou para eu separar, separei, agora eu tô desesperada. Exatamente. Eu falo muito também no escritório, Larissa, não vá na conversa dos outros. Não importa o que a sua mãe falou, que a sua sogra falou, que a sua vizinha falou, que a sua amiga da academia, você tem que saber o que você está sentindo. O que você quer, criatura. Porque quem vai arcar com as consequências é você, não são os outros. Exato, né? E aquela velha ditada, não aceite crítica construtiva de quem não construiu nada. A pessoa está no 10º casamento, ela não consegue se relacionar. Deixa eu te dar um conselho. Ou então ela vive no mesmo casamento há 30 anos, mas é um horror o casamento dela. Exato. É uma bomba atômica por semana, né? Também tem de vários tipos. Tem de vários tipos. Não adianta. É uma pessoa boa para eu me aconselhar? Não é. Né? A pessoa endividadíssima, eu vou pedir um conselho financeiro para ela? Não faz sentido, né? Não faz sentido. A pessoa fala tudo errado, não é entendida por ninguém. Você vai pedir para ela um conselho de comunicação? Não vai. Não vai.
Né? Então, assim, a gente quer se comunicar melhor? Procura a Thalita. Pronto, não vai buscar em outros lugares. Vai no lugar certo. Você precisa desbloquear os seus sentimentos para depois se comunicar, faça terapia com a Larissa, tá vendo? Porque essa não é a minha habilidade. Isso, depois vai lá a lapidar a comunicação. Isso aí. Né? A gente precisa dar crédito para quem tem, gente. A gente tem que parar de acreditar nessas pessoas que criaram fama só e exclusivamente na internet, mas que não tem por trás de si todo um estudo prévio, que não tem uma capacitação, que não tem uma lapidação da habilidade, porque normalmente essas pessoas vendem fumaça. E muita gente cai nisso, e é muito triste. Muito triste, claro, com certeza. Joga dinheiro fora, joga expectativa fora, tempo, que hoje o tempo é nosso maior ativo, que a gente não tem tempo para nada. E aí você fica lá escutando uma pessoa que só fala balela de uma coisa que ela não viveu, que ela não estudou e que ela não tem conhecimento nenhum. Se frustra depois, ela não acredita em bons profissionais que de fato têm uma solução para ela. É isso aí. Então, e isso por quê? Porque geralmente essas pessoas, vamos colocar assim, esses fake gurus aí, que fingem ter algum conhecimento, eles se comunicam muito. Sim. São muito até porque quase sempre eles têm pelo menos um pezinho bem plantadinho no narcisismo, né, Larissa? Então, também. Eles são sedutores por excelência. Exato, né? Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter, né? Então, assim, a comunicação, ela é tão importante que ela nos seduz, ela nos conquista, por isso que é importante ter um relacionamento, mas cabe o cuidado, de fato, quem eu tô ouvindo? Isso. Quais são as pessoas que eu tô seguindo no meu Instagram que eu estou ouvindo? São pessoas que me colocam para frente. Isso. Por que as pessoas, ultimamente, tomam cada vez mais cuidado com o que elas comem e não tomam cuidado com o que elas assistem, com o que elas ouvem? Sendo que o nosso subconsciente, ele, por todos os nossos sentidos, estão entrando informações. Exato. Se você fica assistindo porcaria, ouvindo porcaria, seguindo gente porcaria, não tem como o teu cérebro não virar uma porcaria. Então a gente precisa ser seletivo com aquilo que a gente ouve e com as pessoas que a gente segue. Porque se você percebe que não existe coerência entre o que a pessoa fala e o que a pessoa vive, esquece. Esquece porque essa pessoa é fake. Exato, perfeito, né? Porque tudo comunica. Então, se eu tô vendo a pessoa falando lindamente, mas ela não vive isso, ela tá me comunicando algo. A pessoa que fala muito de relacionamento, mas ela não se relaciona com ninguém. Você vai lá no Instagram dela, não tem uma foto com ninguém, ela nunca se casou, ela nunca teve um companheiro, uma companheira, ela vive isolada, sei lá, e ela fala de comunicação. Como? Ela não se comunica com ninguém, né? Ou uma pessoa que fala das emoções e tal, mas ela é uma pessoa extremamente fria, extremamente ali pautada pela racionalidade, não trata as outras pessoas bem. Você encontrou ela com um restaurante, ela tratou mal a pessoa que estacionava o carro. Você vai acreditar numa pessoa dessa? Não, ela não vive o que ela prega. Exato. Então, gente, comecem a olhar além das palavras. Exatamente, porque tudo comunica. Tudo, né? Então, se a gente vem hoje aqui fazer essa live com um cocão no cabelo, pijama, o que a gente está comunicando? Exatamente. É uma falta de respeito, de cuidado, de importância, tudo comunica. Exatamente. Se a gente fica lá dentro do nosso banheiro fazendo live, gente, não é. Exato. Tem que ter o mínimo de zelo, de respeito. Eu até peço desculpas pela minha má iluminação, porque eu não consegui trazer do escritório, mas normalmente eu coloco 2 softbox, porque você tem que estar com a tua imagem boa, a tua voz nítida, né, um bom som, para que você seja ouvido com qualidade, senão não faz sentido. Exato. E esse é o poder da comunicação voltado para o trabalho. Isso aí. Né? Porque a comunicação ela é em todas, sem exceção, todas as áreas da vida. Para ganhar mais, para ser feliz no relacionamento, para fazer mais relações íntimas com o marido, com a esposa, para ter um pai mais conectado com os filhos, para tudo. Exatamente. Se vocês querem melhorar a qualidade de vida de vocês como um todo, melhorem a comunicação.
é a forma mais eficaz e com menos custo que vocês vão encontrar para realmente transformar a vida de vocês, porque muda muito e vocês conseguem aí acessar tantas outras coisas que vocês hoje desejam e que ainda não estão fazendo porque vocês não estão se comunicando da forma correta. Como, por exemplo, saber pedir um aumento para o chefe. Exato. Saber fechar uma venda, saber se comunicar, saber se posicionar no relacionamento que você não está gostando. Comunicação. Né? Então, tudo isso gira em torno, é claro que aqui a gente falou hoje especificamente, né, mais voltado para relacionamento, mas abrange sem exceção todas as áreas e é de fundamental. Essa comunicação tão específica e a capacidade de planejamento e abstração é o que nos difere dos outros animais. Então, se a gente não usar isso, para que serve, gente? Volta lá a ser do zoológico. Das cavernas. Você não está usando aí os talentos que você recebeu. Exato, perfeitamente. Né? Então, tudo isso é de extrema valia, né, para os nossos casais. Acredito que a gente tenha abordado muitas das coisas. Ficamos 1 hora, nem viu o tempo passar. Porque a comunicação tá boa. Eu consigo saber quando você vai falar, quando você sabe quando eu vou falar, a gente se respeita, não fica uma atropelando a outra. Por isso que nem pareceu que passou de 10 minutos. Verdade. Comunicação. Então, acredito que a gente tenha abordado muitos tópicos. Você acha que faltou alguma coisa? Eu creio que não, Larissa. E eu diria assim, para os casais que estão com dúvidas sobre a comunicação, mandem perguntas para mim, para você. Não sabe o que fazer? Segue a gente, vê as dicas que a gente passa e mandem perguntas. Às vezes a gente não consegue responder na hora, mas responde depois. E o importante é não ficar encapsulado dentro do problema. Procurem ajuda, gente. Isso é muito importante. Muito importante. Porque se você tivesse capacidade de resolver seu problema, você não estaria nele. Então é nítido que você não tem. Logo, precisa de um terceiro, seja uma mentoria, uma terapia, enfim, para resolver isso. Ou tudo junto. Ou tudo junto. Às vezes você está numa situação tão periclitante que você precisa de um combo. Combo, exato. E a gente faz uma operação mais hard, né? Isso mesmo. Faz um resgate por todas as frentes, né? Exato, exatamente, né? Então, é ter essa humildade de fato, entender isso como uma prioridade. Porque às vezes a pessoa fala, depois eu faço, depois eu vejo. Só que aí chega a doutora Thalita com a intimação do divórcio. Isso mesmo. E é tão triste. Aliás, eu resolvi criar a minha mentoria de comunicação por isso, Larissa. Eu cansei de só chegar no fim da história, quando já não tinha mais o que fazer. Então, hoje, eu consigo ajudar no fim da história, jogar uma pá de cal e terminar o enterro? Consigo. Mas se eu puder ajudar antes, muito melhor. Muito melhor, né? Então, assim, não sejam negligentes em buscar essa ajuda, em corrigir, em mudar, em ser mente aberta para reconhecer isso. Porque, às vezes, o prejuízo ele é tão maior do que investir agora, né? Às vezes você fala, mas consulta de terapia, é caro, não sei o quê. Tá, mas e o valor do divórcio? E ter que dividir o bem? E ter guarda compartilhada? Outra pessoa cuidando do seu filho? Ter que viver a frustração de você passar o resto da sua vida pensando, se eu tivesse mudado, teria dado certo? Nossa, isso é consumidor. Assim, consome a pessoa essa. Isso é muito mais caro do que todas as outras coisas. Muito mais, né? Não tem mentoria, terapia no mundo que paga isso. Exatamente. Então, assim, são coisas que às vezes nós somos negligentes, vamos deixando para depois, empurrando com a barriga, e uma hora chega a conta. E ela é alta. Altíssima. Né? Então, assim, a gente de fato ter esse reconhecimento e falar, realmente, meu calo tá apertando aqui, deixa eu buscar uma ajuda, deixa eu melhorar isso, deixa eu transformar minha comunicação, deixa eu me curar, né? Deixa eu fazer a minha restauração pessoal, para depois olhar para o relacionamento. A minha reforma íntima, né? Íntima, que é extremamente importante para que a gente tenha essa melhora no todo. Isso aí, contem com a gente. Com certeza, ficamos à disposição, né? Então, acredito que a gente tenha falado tudo. Isso aí. Se vocês quiserem ouvir mais a respeito, mandem mensagem para a Larissa ou para mim no direct pedindo que vocês querem escutar mais, que a gente faz outra live outro dia. A gente vai dar parte 2 dessa live, porque tem muita coisa para a gente comunicar sobre isso.
Esse assunto dá para conversar a noite inteira. Dá, e falta hora. Ainda falta tempo, isso mesmo. Muito bom, muito prazer te ter aqui. Prazer todo meu, querida. Precisando, conta comigo. Também fico à disposição de todos vocês. Acredito que a gente pode encerrar com chave de ouro esse encontro. Uma boa noite. Um beijo para todos. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.